E pessoal, beleza? Passando aqui para deixar um recadinho super rápido. Como foi feita na votação lá no nosso Instagram, a gente está fracionando os vídeos e colocando 2 vezes por semana. Se você não conhece nosso Instagram, tá na descrição desse vídeo, dá uma confere, a gente está interagindo com as pessoas lá, tá muito bacana. Agora sem mais enrolação e vamos pro vídeo. Beleza, é isso aí. A gente vai avançar aqui num tema que a gente até pede desculpa de entrar nele, que são provas da existência de Deus, tá? A gente vai falar sobre isso, mas já pedindo compreensão, colocar Deus dentro de uma caixa e falar, ó, tá aqui a prova dele, nem levar Deus para dentro do laboratório e analisar e falar, não, gente, ó, nosso objetivo aqui é completamente outro, tá? É simplesmente trazermos uma conversa sobre Deus. E talvez, à medida que a gente vá falando sobre Deus e trazendo ele para o nosso dia a dia, até a compreensão fique mais facilitada. E sobre as provas da existência de Deus, a gente vai analisar isso de 3 aspectos. Primeiro deles, um pequeno conto. Conta-se que um velho árabe, analfabeto e com criação bem simples, orava com muito fervor e com muito carinho cada noite. E aí um chefe muito rico de uma grande caravana chamou esse senhor à sua presença e perguntou: por que você reza com tanta fé? Como sabe que Deus existe quando não sabe nem ler? E o crente respondeu: olha, grande senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Pergunta o chefe, admirado. O servo então lhe explica. Quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como que reconhece quem que escreveu a carta? Pela letra, responde o senhor rico. Quando o senhor recebe uma joia, como que se informa sobre o autor dela? Pela marca do ourives, responde o senhor. O empregado, o senhorzinho, humilde, sorrindo acrescenta. Quando ouve passos de animais ao redor da sua tenda, como sabe, depois, se foi um carneiro, um cavalo ou um boi que estava ali? E o rico responde, pelos rastros. Então, o velhinho crente convidou-o para fora da sua barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclama respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. E o Senhor fica muito comovido com tudo isso. Tá? Então esse é o primeiro elemento que a gente quer conversar. O segundo elemento é um elemento muito mais técnico e filosófico. E talvez muito menos tocante, mas também com o seu valor, tá? Um dos grandes filósofos do nosso tempo, racionalista por excelência e pragmático por excelência, positivista por excelência, ele é tão positivista que ideias do positivismo ganharam o nome dele, né? Que é o René Descartes e a sua matemática cartesiana. Então, ele, na sua obra Princípios da Filosofia, na primeira parte, a partir ali das páginas 60, ele vai fazer 3 provas da existência de Deus. Uma delas é chamada prova a priori, outras 2 são chamadas provas a posteriori. Então, é claro que o raciocínio dele era justamente para provar. Ele queria provar. Ele tinha o objetivo de provar e por isso ele cria esse raciocínio, tá? E a prova a priori é pela simples consideração da ideia de ser perfeito. Então, Deus que Descartes via, Deus que Descartes conhecia, Deus que Descartes queria provar, era um Deus perfeito. A conceituação dele era um conceito de Deus perfeito. Então, dado que no conceito dele de Deus estava contida a ideia de perfeição,
algo para ser perfeito precisa existir. Logo, se é um Deus perfeito, e para ser perfeito precisa existir, logo Deus existe. Bem premissa maior, premissa menor, conclusão, né? Bem simples. E aí, para provar isso, ele utiliza uma comparação com os triângulos, né? Dado que na ideia de triângulo necessariamente está contida os seus três ângulos iguais e dois deles são retos, assim, pela simples percepção de que a existência necessária e eterna está contida na ideia do ser sumamente perfeito, devemos concluir, sem ambiguidade, que o ente sumamente perfeito existe. Isso aí, entre aspas, essa primeira prova super simples da existência de Deus. A segunda prova que ele faz é uma prova a posteriori, pela causalidade das ideias. E aqui a gente pede licença para ler a passagem dele também. E isso vai muito ao encontro do que o Gabriel falou lá inicialmente, né? Porque partindo do princípio que a pessoa zero não foi ensinada sobre a ideia de Deus, era preciso que ela tivesse intrinsecamente nela a ideia de Deus, ou do ser supremo, ou da inteligência suprema, ou, enfim, né? Então, com razão, pode-se examinar a causa por que nós temos essa ideia intrínseca em nós. E encontraremos nela tanta imensidade que, por isso, nos cientificamos absolutamente de que ela só pode ter sido posta em nós por um ser que exista, efetivamente, em plenitude e em atribui a esse ser. Ou seja, se a gente tem essa ideia, é preciso que essa ideia tenha sido colocada em nós. E já que nós não somos perfeitos e maravilhosos, para a gente fazer a ideia de um ser perfeito, é preciso que um ser perfeito tenha colocado essa ideia em nós. E daí, pelo raciocínio lógico, ele chega, mais uma vez, à existência de Deus. E porque, de modo nenhum, encontramos em nós aquelas supremas perfeições cuja ideia possuímos, disso concluímos corretamente que elas existem. As supremas perfeições existem. Ou certamente existiram alguma vez, em algum ser diferente de nós, a saber, em Deus, do que se segue com total evidência que elas ainda existem. É a segunda prova que mostra por que possuímos a ideia de Deus como o ser mais perfeito que existe. Somos levados, então, a concluir que esse ser efetivamente existe como a causa da nossa ideia sobre a sua perfeição. É o raciocínio do Descartes. De fato, como poderíamos nós ter a ideia de perfeição se somos seres imperfeitos? É preciso que alguém perfeito, então, tenha colocado essa ideia na gente. Você conhece alguém perfeito, Biel? Você conhece alguém perfeito, Lucas? Então, é esse ser aí que colocou a ideia de perfeição na cabeça de cada um, né? Como poderia o menos perfeito ser causa do mais perfeito? Tem que ser o outro caminho. O mais perfeito é causa do menos perfeito. Já que nós somos o menos perfeito, nós não podemos sequer criar a ideia de Deus. Aquilo que a gente pensa sobre Deus tem que ter sido colocado na gente pelo próprio ser perfeito. Já que nenhum homem possui tais perfeições, deve existir algum ser perfeito que é a causa dessa nossa ideia de perfeição. Para Descartes, esse ser é Deus. A terceira prova, ela é mais capenga, vamos dizer assim, mas, desculpa a expressão, mas ela é. Então, é assim, é baseada na contingência do espírito, é também uma prova a posteriori. E a premissa é o seguinte: se eu tivesse poder para me conservar a mim mesmo, para conservar a minha vida, meu espírito, tanto mais poder eu teria para me dar as perfeições que me faltam. Por que isso? Porque se eu posso conservar a minha vida, eu posso, no mais tempo que eu vou me dando, adquirir
as perfeições que me faltam, né? E aí, então, eu teria poder para me dar as perfeições que me faltam. Mas eu não tenho poder para fazer isso. E se eu tivesse esse poder, por quê? Por que eu não tenho poder para isso? Porque se eu tivesse poder para isso, eu já teria feito isso, porque eu não ia querer ser um ser imperfeito a vida inteira. Eu ia querer, logo, ser um ser perfeito. Então, se eu tivesse esse poder, eu teria me dado já as imperfeições, o que me falta para ser perfeito. Então, a gente conclui que eu não tenho poder para conservar a minha vida e para, vamos dizer assim, para dispor de mim mesmo, né? Então, já que é assim, eu não posso existir a não ser que eu seja conservado por alguém enquanto eu existo. Se fosse por mim próprio, eu faria isso, mas é por outro. Então, eu não posso conservar a mim próprio. Isso já foi provado. Logo, eu sou conservado por outro. Né? Voltando, se eu pudesse me conservar a mim próprio, eu me daria tempo suficiente para adquirir todas as perfeições que eu não tenho. Então, por que eu não fiz isso? Porque senão eu já seria perfeito, porque eu não quero ser perfeito. Tá? Beleza. Além disso, aquele que... Então, se concluiu que eu não posso me conservar, então se eu estou aqui é porque alguém me conserva. Tá? E esse ser que me conserva possui uma formalidade plena sobre mim. Tudo que tem em mim ele conhece, porque se ele não conhecesse uma parte, ele não poderia conservar essa parte. Tá? Mas em mim existe a percepção de todas as perfeições que me faltam ao mesmo tempo para que eu atinja a perfeição e ao mesmo tempo que eu tenho a ideia de perfeição que é Deus. Logo, o ser que me conserva, além de ter as ideias sobre mim, ele tem também as ideias sobre o que me falta. Ele tem as ideias das minhas perfeições e das minhas imperfeições. Mas ele não pode ter percepção das perfeições que faltam a ele. Como, porém, então, ele tem o poder de me conservar, como foi dito, muito mais poder ele tem para me dar as perfeições que me faltam, se elas faltassem a ele. Ele tem, pois, a percepção de tudo aquilo que me falta e tudo aquilo que eu tenho. Mas que tudo aquilo que me falta só pode existir nele. Porque se existisse em mim, eu seria ele e seria autossuficiente. Então, ele tem, assim, todas as ideias sobre mim. Porque ele tem nele todas as ideias. E para ele ter nele todas as ideias, é assim que funciona Deus. Tá? Essa é a terceira prova de Descartes sobre a existência de Deus. E aí a gente vem para o nosso terceiro raciocínio, ou terceira forma de explicar Deus, que é o seguinte. A gente está gravando de 2020, e ontem, no dia 30 de maio de 2020, o homem, através da NASA, enviou 2 sujeitos para o espaço, depois de 10 anos sem colocar um foguete tripulado no espaço. É a primeira vez que eles conseguem reaproveitar a cápsula que envia, de fato, que dá propulsão para os sujeitos irem para o espaço. Depois que o foguete é colocado em órbita e essa cápsula se descola do foguete principal, da cápsula onde estão os astronautas, essa cápsula era perdida. Você não conseguia reaproveitar isso. Ontem, essa cápsula foi pousada em uma estrutura no meio do oceano, malandro, pela inteligência do homem. E tem alguém que quer que eu creia que essa inteligência foi formada pelo acaso. O mesmo acaso que colocou, não que colocou, mas que possibilitou
o descolamento de elementos do planeta Terra para a formação do seu satélite Lua a uma distância que, se fosse 10 quilômetros para lá ou 10 quilômetros para cá, inviabilizaria a vida humana. E colocou esse planeta com essa estrutura, com essa formação, a uma distância X da estrela principal do sistema, que, se fosse 10 quilômetros para cá ou 10 quilômetros para lá, inviabilizaria toda a vida que aqui há. E tem gente que quer me fazer crer que o acaso formou tudo isso. E o acaso desenvolveu essa inteligência. E o acaso permitiu tudo isso. Se fosse o acaso que tivesse realizado tudo isso, nós estaríamos há talvez milhares de anos de ter chegado nesse ponto de interação, de desenvolvimento. Porque o acaso precisaria acertar no ponto 1 e depois viraria caos de novo. E o acaso precisaria acertar no ponto 2. E aí viraria caos de novo. E o acaso precisaria, ao acaso, acertar o ponto 1. Em sequência, ao acaso, acertar o ponto 2. Em sequência, ao acaso, acertar o ponto 3. Em sequência, ao acaso, acertar o ponto 4. Porque é isso, o contrário disso é caos. E o caos inviabiliza a vida humana. A vida humana não pode existir em meio ao caos. A vida humana é aquela que você consome a água e você sabe que o seu organismo não vai pegar essa... Opa, água! Joga o dado aí, vamos ver o que a gente faz com ela! Não, ele já está sistematizado para lidar com a água. E a gente não está dizendo aqui que não houve evolução ao longo dos anos desse sistema para lidar com a água. Não é isso. A nossa proposição é que a evolução dada ao sistema para lidar com a água não é uma evolução norteada pelo acaso, pelos dados. Porque quando a gente lança os dados, probabilisticamente a gente tem as chances de dar o que eu quero e probabilisticamente as chances de não dar o que eu quero. E nesse caso o que eu não quero é caos. E as chances de dar caos são muito maiores. Então, é preciso que um alinhamento de fatos e eventos em sequência, orientados pelo caos ou pelo acaso, gerassem os seres que em 2020 colocariam o homem em órbita e pousariam um foguete no meio do oceano. Aí eu te digo, e te respeito, óbvio, porque você nos respeita também. Se quer crer que foi o acaso que fez isso, não muda o fato de que não foi o acaso que fez isso. Mas estão aqui brevemente 3 pequenas formas da gente considerar a existência de Deus. E, em resumo, essa última prova que a gente coloca ela é a prova do seguinte: não há prova em sentido contrário. Não há prova de que Deus não existe. Então, por que crer? Ou por que levar em consideração? Ou por que abraçar a ideia de que ele não existe? Porque não há prova formal da sua existência, ao invés de abraçar a ideia que ele existe, porque não há prova formal da sua não existência. Voltando a Descartes, é raciocínio lógico. Se eu não consigo provar que não existe, então existe. É a mesma argumentação para dizer que não existe, que a gente vira a chave e ela também não se sustenta no final do dia. Então, vou passar a bola para os meus colegas comentarem isso daí, porque já falei demais. Isso é muito legal. Eu tava me lembrando aqui de um professor da faculdade que ele é um cientista nato, assim, sabe? Ele é um cientista de altíssimo nível,
Só para ter ideia, ele é um cara que ele publica artigos científicos sozinho. Sabe? Ele não precisa de mais ninguém com ele para publicar nas melhores revistas. Só revista Qualizar aqui no Brasil, internacionais, enfim. Trabalha com pesquisa forte, sabe? Já foi diretor de laboratório, chefe de pesquisa, enfim. Um homem realmente muito respeitado no meio científico. Né? E alguém que, quando a gente olha por fora, a gente pensa, esse homem com certeza não acredita em Deus, é ateu, né? E eu me surpreendi muito quando ele disse que acreditava em Deus. E eu fui perguntar para ele, né, se ele já tinha uma criação religiosa, enfim, como é. Ele disse que sim, que a família dele é católica e tal, mas que ele nunca acreditou em Deus, assim, nunca quis frequentar junto com a família, e se considerava ateu, até ele começar a se endireitar dentro do meio científico. Aí eu falei assim, que quem foi que o senhor encontrou no meio desse caminho que conseguiu incutir essa fé no senhor, né? E ele falou para mim o seguinte: mas eu não tenho fé. Isso não é questão de fé. Eu acredito em Deus porque eu sei que ele existe. Não porque eu acredito, não porque eu sinto que ele existe, é porque eu sei que ele existe. Porque é cientificamente provável, é cientificamente plausível, tangível a existência. Foi uma coisa que a ciência me comprovou, não foi algo que alguma religião trouxe para mim. Tanto que ele não tem nenhuma religião. Ele acredita na existência de Deus, mas não segue nada, né? E assim, isso foi muito interessante para mim perceber isso, né? Porque isso só reforça a nossa ideia de que realmente a ciência ela traz isso, né? Assim, quando a gente começa a se questionar, quando a gente começa a procurar, a raciocinar, a gente chega, né? Como você disse, Gustavo, em muitas provas que existe e a gente não consegue uma prova de que não existe, né? É um ponto realmente muito interessante.